Olá, meus queridos amigos e queridas amigas. Mais uma vez aqui com a nossa reflexão. E hoje vamos falar do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separai o que Deus juntou. Então, o que Deus juntou? Juntou pela lei. O espírito imortal. Essa relação que prevalece. Então, nós estamos aqui no plano físico. Nós estamos relacionando com alguém. Por uma briga de poderes, financeiro, traição ou qualquer outra razão, a gente se separa. E o que acontece? Essa confusão ficou. Nós não perdoamos um ao outro. A gente não se entendeu. E o que acontece? Até a violência, muitas vezes. Então, nós temos que resolver essa situação. Nessa encarnação, não foi possível. Então, o que acontece? Temos que retornar da onde paramos. Lá nós vamos fazer um acordo, vamos prometer nos encontrarmos, nos perdoar para resolver a situação. Isso será feito quantas vezes for necessário. Mas existem situações ainda mais graves. Como a gente vê no livro ou no filme, A Vida Continua. Onde dois rapazes estavam apaixonados pela mesma mulher. Um desses rapazes tira a vida do outro para ficar com a moça. Eles se casam, vivem uma encarnação inteira juntos e outro desencarnado. Até que um dia os dois desencarnam e se revê no plano espiritual. Só que aquele casal, ele tinha que continuar a vida deles, vieram fazer os acertos dele. E foi interrompido pelo terceiro, que tirou a vida daquele que estava programado, o casamento com aquela moça. Então, volta os dois para continuar da onde pararam. Só que aí tem um agravante, uma outra pessoa entrou na relação. Então ele tem que resolver também essa questão. E o que acontece nessa relação? Eles combinam e aquele que foi o homicida retorna como filho do casal. Qual vai ser a relação entre eles? Aquele rapazinho que nasceu foi amante da mãe. Agora, como que ele vai ver esse novo relacionamento? Que agora ela é sua mãe, não é mais a sua esposa. Não é mais a amante. E como com o pai que perdeu a vida, vai ver aquele filho? Que tipo de relação eles vão ter? Aí vem a prova de ficar quites com a lei, porque a lei vai exigir isso. Então vem provar. Provar como? Se realmente perdoou. Se o coração está limpo daquela mágoa e do ressentimento que eles, naquela relação,
e os prejuízos que um causou para o outro, pelo outro. Como será visto isso? Então veja que a lei vai exigir isso com todos nós. Nós encontramos uma pessoa num relacionamento. Todo o nosso casamento, filhos, é marcado no plano espiritual. São os acertos que temos com a lei do amor. E temos que fazer esse acerto. Por isso que na família há tanto atritos. Normalmente estamos encarnados com as mesmas pessoas, trocando de posição com o exemplo que a gente deu. Mãe e filho, marido, uma hora é esposo, uma hora é homem, outra hora é mulher, e assim sucessivamente. Para vivermos todas as situações. Faz parte do aprendizado do espírito. E agora, e aqui encarnado? Tem pessoas que dedicam a vida ao trabalho para fugir de um relacionamento, muitas vezes. Outros ao estudo. Algumas pessoas, elas nem querem, que a decepção é tão forte, se relacionar com ninguém. Então ela entra num casulo e se esconde. E qual é esse casulo muitas vezes? Ela engorda para que ninguém se interesse por ela. É uma questão, uma aflição que o espírito se está vivendo. E isso, ele pode ser orientado e pode resolver essa questão. Mesmo assim, pode aparecer alguém que vai ter a paciência em aceitar essa situação porque tem um compromisso com aquela pessoa. Muitas vezes, por amar aquela pessoa, quer lhe tirar daquela situação. Vem só para isso. Ou então um acerto entre os dois. Muitas vezes, a gente vê o caso, por exemplo, de uma pessoa, de uma mulher que apanhava do marido. Até que um dia, umas pessoas denunciaram. Ele chegou em casa, bateu na mulher, denunciaram, a polícia chegou. Quando a polícia pegou o agressor e foi colocar no camburão, o que aconteceu? A mulher pediu, pelo amor de Deus, que não prendesse o amor da sua vida. E o policial perguntou: quanto tempo faz que ele bate na senhora? Ela respondeu: faz 30 anos, mas ele vai mudar. Agora a questão, ela gosta de apanhar? Não. Ali existe uma razão para que ela não consiga sair dessa relação. Porque ela considera, ela tem uma culpa íntima do que ela fez no passado com ele. Então ela suporta. Muitas vezes foi ela mesma que levou ele ao alcoolismo. E quem vai ter que tirar? E ela se propôs a resgatá-lo desse vício. E vem naquela condição. O ser encarnado, quando está aqui encarnado, não sabe. Mas o espírito sabe. Então ele não consegue sair dali por causa da culpa.
E os processos obsessivos, assim, de encarnado para encarnado e de desencarnado para encarnado, também começam numa culpa. Por isso é difícil a libertação. Eles têm um vínculo muito forte um com o outro. Então a gente vai vendo quanto a relação humana é complicada. Muitas vezes você quer estudar. Então o relacionamento fica muito pouco tempo. A outra pessoa não suporta e vai embora. Ou então ela fica esperando. Veja como é complicado os relacionamentos. Porque há o compromisso. É isso que essa mulher fez, que Deus juntou e não se separa. Na vida humana, você separa. E aí? O que separa? O que já está separado há muito tempo. É o casamento por interesse, o relacionamento por interesse, pelo poder, que não faz mais sentido. Apenas a lei já cumpre aquilo que já está separado. Que já não tem mais razão de ser. Porque não existe amor. Não existe afeto entre as duas pessoas. Isso é em todos os relacionamentos, não é só o casal. Pai, filho, mãe, e toda amizade, qualquer relacionamento. Tudo é o aprendizado do espírito. As nossas profissões é um aprendizado. A classe social que nós vivemos também é o que nós precisamos para o nosso aprendizado. A vida é uma escola. Nós estamos aqui para se educar espiritualmente. Então, temos várias relações. Poderíamos ficar aqui muito tempo falando sobre esse tema. Várias vertentes existem. Cada um tem a sua história. Temos que definir o que nós queremos. A gente procura a felicidade no outro. O outro vai me fazer feliz. Ninguém faz ninguém feliz. A única pessoa no mundo que pode me fazer feliz sou eu. A outra pessoa é um complemento. Por isso, essa história de que muita gente diz, eu quero alguém que me ame. E o que diz, por exemplo, na oração de São Francisco, é amando que se é amado. Eu tenho que amar para receber amor. E não esperar alguém que me ame. Eu dou o que eu recebo. Se eu esperar do outro, eu não vou ter. Porque eu não estou dando. O que eu estou dando para o outro? A falta de confiança. Eu não acredito. Eu tenho medo de amar. Porque eu tenho medo de sofrer. Eu sinto que eu tenho que amar. Ah, mas as pessoas, a outra pessoa vai descobrir um ponto fraco. Não é essa conversa que a gente sempre ouve? Mas também o aprendizado. É amando para ser amado.
atrair o amor, temos que dar amor. Veja que interessante quando a gente analisa por esse lado. Esse lado, esse prisma que a gente olha, é o que Deus juntou e não se separa. Pode passar milhões de anos, que esses espíritos sempre vão estar juntos. Ele nunca vai esquecer do outro. O que fez por ele e o que ele fez pelo outro. Porque eles amaram de verdade. Eles limparam o seu coração, quitaram com a lei. E vamos partindo para o próximo. Até a purificação total. A gente fica com raiva quando é traído. Mas a pessoa deu vários indícios que a gente não percebeu. Temos a nossa responsabilidade. Por que a pessoa traiu? O que eu estava dando a ela? Muitas vezes o casal, ela planeja, eu vou para a praia fazer isso, marca tudo, mas ela não consulta o marido. Ele está pensando em ir para um sítio, uma pescaria. Então, não há um consenso, há atrito, porque não há o diálogo. As pessoas não conversam uma com a outra. Elas decidem e o outro leva. E quer que o outro aceite tudo. Nós vivemos uma relação querendo escravizar o outro. E o que acontece? Ele sufoca o outro. Como a pessoa ciumenta. Ela não vive a vida dela e nem deixa o outro. O que acontece? Vai se repelir, vai separar uma hora. Porque não vai ter condições. E por que eu sinto ciúme? Eu sinto ciúme, eu tenho que trabalhar isso em mim. A outra pessoa está ali, fazendo sentir ciúmes, não é para judiar de mim. É para que eu aprenda a ter confiança, melhorar minha autoestima. Por isso que ela está ali. Ela é meu material didático. Faz parte do meu aprendizado. Eu não tenho que ter raiva dela. Eu tenho que perceber por quê. E se eu vim na minha programação para deixar de ser ciumento, eu preciso de alguém que me provoque ciúmes. Se eu sou machista, eu tenho que estar numa situação para ser provocado, para que eu perceba e eu mude. Se eu sou uma pessoa avarenta, eu tenho que sofrer tentações. Se eu sou uma pessoa ligada à sexualidade, eu tenho que aprender que não é mais para ser assim. Que eu estou prometendo pessoas um relacionamento, estou me comprometendo com ela. E isso tem umas consequências. Porque você está iludindo a pessoa, está cometendo adultério. Está mentindo. Quando você está apenas interessado no sexo, no dinheiro e nada mais que isso. Então, nós somos sempre tentados nas nossas fragilidades para o nosso próprio aprendizado, fortalecimento.
Os relacionamentos humanos são assim. Ninguém vai resolver tudo de uma única vez. Sempre vai haver atritos, coisas que você não gosta na outra pessoa e que a pessoa não gosta em você. Não existe a pessoa ideal. Não existe o homem ideal, não existe a mulher ideal. Existe o homem real e a mulher real. Porque os dois estão no aprendizado, estão procurando um caminho. Tem os lados que vai bem e outra área não vai bem. E se a pessoa está do seu lado, age de um jeito que você não gosta, começa a se observar para ver o que ela está fazendo, por que você se sente mal com a maneira como aquela pessoa se comporta, para trabalhar em você. Eu é que tenho que trabalhar e não jogar nela. Ela é daquele jeito. Eu tenho que estar com ela e ela comigo. Se eu tenho a confiança, eu estou com a pessoa está comigo, acabou o problema. Se alguma coisa me incomoda, por que me incomoda? O que eu tenho de aprender com isso? Por isso que eu estou naquele relacionamento. Para que eu aprenda. Enquanto eu não aprender, como diz Jesus, não sairá do cativeiro enquanto não pagar o último centil. Então eu vou estar ali para aprender. Senão, como aquela história que o Divaldo Pereira conta, do rapaz que andava de cabeça baixa, e o Divaldo falou: olha, você tem uns olhos tão bonitos, por que anda de cabeça baixa? Porque minha mulher é tão ciumenta, que se ela é tão ciumenta, mas tão ciumenta, que eu ando assim para não voltar mais com ela na próxima encarnação. Olha só como que a vida é com a gente. E como que a gente se perde e não se auto-observa para perceber a nossa deficiência. Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos e que Deus os abençoe hoje, agora e sempre. Se inscreva no nosso canal no YouTube.